Boa tarde, turminha, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um plantão de história. Bom, pessoal, na semana passada vocês estudaram um pouco sobre a Mesopotâmia, que foi a região que abrigou o berço da civilização, ou seja, onde surgiram as primeiras cidades, as primeiras formas de governo, as primeiras leis, a escrita. Bom, vocês viram também que a palavra Mesopotâmia significa em grego terra entre rios. E quais são esses rios? Bom, vocês viram que os principais rios da Mesopotâmia são os rios Tigre e Eufrates, que cercam e atravessam essa região. Bom, pessoal, na aula de hoje eu vou fazer um pequeno resumo sobre a Mesopotâmia e também vou explicar sobre a atividade que vocês deverão desenvolver na aula de hoje, tá certo? Bom, pessoal, vou fazer agora um breve resumo sobre a Mesopotâmia e explicar para vocês como as primeiras civilizações surgiram nessa região. Bom, pessoal, nós vimos que a Mesopotâmia, ela está localizada no Oriente Médio, mais especificamente no Iraque, e nós sabemos que o Oriente Médio é uma região composta por terras áridas, secas, e boa parte da região também é composta por desertos. As primeiras civilizações elas se desenvolveram numa região do Oriente Médio conhecida como Crescente Fértil, que é essa região aqui, destacada na imagem, que parece uma meia-lua. Bom, por que as primeiras civilizações se desenvolveram nessa região do Crescente Fértil? Bom, pessoal, porque aqui é onde se localizam as terras mais férteis para a produção de alimentos, portanto, aí para a agricultura. Isso porque, pessoal, os 4 principais rios do Oriente Médio se encontram nessa região. Ou seja, o rio Nilo aqui, no Egito, o rio Jordão, o rio Tigre e o rio Eufrates. Bom, pessoal, mais ou menos 10 mil anos atrás, os primeiros grupos humanos eles chegaram a essa região, se fixaram à beira desses 4 principais rios, e com o passar do tempo, desenvolveram a agricultura. Ao desenvolverem a agricultura, esses grupos se fixaram nessas regiões e se tornaram sedentários. Bom, com a sedentarização, com o desenvolvimento e expansão da agricultura, houve também um aumento na produção de alimentos. E com o aumento da produção de alimentos, houve um aumento populacional. Com esse aumento populacional, pessoal, nós temos aí o surgimento das primeiras aldeias e depois o surgimento das primeiras cidades. Tá? Com o surgimento das primeiras cidades, nós temos aí o surgimento das primeiras formas de governo, das primeiras leis e também da escrita, que vai aí fazer um controle de toda a produção desses alimentos. Além disso, pessoal, com a produção de alimentos, houve também um momento que havia tanto alimento que esses alimentos ficaram excedentes e com isso esses grupos humanos começaram a fazer escambo, ou seja, troca entre diversos grupos que viviam nessa região. E aí a gente tem o surgimento do comércio. Bom, pessoal, vale destacar também que os povos que viveram nessa região, conhecida como Crescente Fértil, também ficaram conhecidos como povos hidráulicos. Isso porque eles dominaram técnicas de contenção de enchentes e inundações através de construção de diques e também a transposição de águas através de canais de irrigação. Ou seja, eles criavam canais de irrigação que ligavam os rios até as áreas mais distantes, as áreas mais secas. E esses canais de irrigação então, eram responsáveis pelo deslocamento das águas até essas regiões, o que favorecia, pessoal, o plantio, a agricultura, tá certo? Bom, pessoal, nós vimos também que diversos povos viveram nessa região conhecida como Mesopotâmia. E o primeiro povo a habitar essa região e a construir, que construiu as primeiras cidades-estados, foram os sumérios. Foram os sumérios também, pessoal, que inventaram o primeiro sistema de escrita, isso há mais ou menos 4 mil anos atrás. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui na imagem, essa daqui é a escrita cuneiforme, escrita inventada pelos sumérios. Vejam aqui que as letras, os números são representados por pictogramas, essas imagens aqui. E essa escrita, pessoal, ela, apesar de ser muito diferente da escrita que nós utilizamos hoje, foi a escrita que eles utilizaram para poder fazer registro, para se comunicar, tá certo? Apesar dos escribas serem o grupo que dominava a escrita e também o entendimento sobre essa escrita, isso aqui já foi um passo muito importante para essa civilização, assim como para a humanidade, tá certo? Bom, pessoal, nós vimos também que, além dos sumérios, outros povos habitaram essas regiões. Essa região conhecida como Mesopotâmia. A gente tem aí os caldeus, os babilônicos, os amoritas, os acádios. E nós vimos também que esses povos eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses.
E como politeístas, eles desenvolveram diversos templos que ficaram conhecidos como zigurates. Bom, como vocês podem ver aqui na imagem, esse aqui é um exemplo de um zigurate, que era a morada dos deuses, né? Eles acreditavam que os deuses desciam até a terra, por isso construíram esses templos, para que esses deuses pudessem ter um lugar para ficar e também para que os povos tivessem um lugar para fazer a sua adoração. É lógico que nem todos tinham acesso aos zigurates, né? Geralmente só os governadores, né? E os sacerdotes. Bom, pessoal, aqui na imagem, como vocês podem ver, o zigurate foi bem construído e tinha diversos pontos, né, diferentes, né, na sua construção. Geralmente ele tinha ali de 3 a 6 andares, né, como vocês podem ver aqui, nós temos uma escadaria central que levava até a entrada central. Ao lado nós tínhamos a escadaria secundária. Aqui embaixo, pessoal, eram saídas de água. E aqui em cima ficava então o templo, né, onde os deuses eram adorados. Bom, aqui eu acho que eu tenho uma imagem, deixa eu ver se eu acho aqui. Uma imagem mais recente de um zigurate que está bem preservado, tá certo? Bom, pessoal, além dos zigurates e do sistema de escrita cuneiforme, os povos da Mesopotâmia também criaram o seu primeiro código de leis, conhecido como Código de Hammurabi, né? Ou seja, o rei Hammurabi ali decretou diversos mandamentos, né, diversas leis, baseadas na lei de Talião. O que é essa lei de Talião? Bom, a lei de Talião é simplesmente tudo que você fazia, tudo que a pessoa cometesse de errado, de crime, ela deveria pagar com a mesma moeda. Né? Aquele ditado da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, se a pessoa cometesse um crime, ela deveria pagar na mesma moeda com o crime, de acordo com o crime que ela cometeu. Tá certo?